Graças e paz, irmãos, aqui é o professor Ney falando, e ainda dentro do tema Bibliologia, estaremos falando hoje sobre 3 características que foram importantes para o registro das Sagradas Escrituras. Essas 3 características são revelação, inspiração e iluminação. Então vamos lá. Os escritores, os homens aos quais Deus usou para que escrevessem as Sagradas Escrituras que nós hoje temos, em alguns momentos eles estavam relatando fatos a quais eles vivenciaram, ou que um personagem ali do seu cotidiano estava vivenciando, fatos históricos em si, algo que eles presenciaram. Porém, há passagens, há trechos na Bíblia que foram fruto de uma revelação divina, ou seja, estava além do conhecimento humano, e Deus deu àquele escritor a revelação de algo a qual ele não sabia. Vamos dar um exemplo: o livro de Apocalipse, livro da revelação, Então João estava preso na ilha de Patmos e de repente uma série de fatos lhe são revelados e ele passa a registrar aquilo que ele estava que o Senhor estava lhe mostrando. Aí entra uma questão interessante. As profecias também foram produzidas dessa forma, Deus ele trazia ao profeta, aquele escritor, Isaías, Joel, Amós, fatos que estavam para acontecer, fosse com a nação de Israel, fosse com a nação de Judá, fosse com o povo ali contemporâneo, Babilônia, Síria, enfim, era aquilo que estava além da compreensão humana, em que Deus atuou, dando essa revelação ao escritor. Agora, o fato de Deus revelar não significa dizer que o homem, o escritor, ia entender aquilo que lhe estava sendo revelado. Exemplo disso, o próprio João, ele se depara com uma série de revelações as quais ele não entende o que aquilo significava. E aí é onde entra a segunda característica, que é a chamada iluminação. A iluminação é a atuação do Espírito Santo na mente daqueles homens para que eles pudessem compreender aquilo que lhe estava sendo revelado. Fato é que nem tudo que foi revelado foi iluminado para o escritor, certo? Há alguns registros que Deus revelou ao homem, mas que ele falou: olha, não guarda isso, sela isso, não é para o seu tempo, não é para agora, assim como aconteceu no caso de Daniel, E então a iluminação era quando Deus revelava algo para o profeta, para o escritor, e dava a ele a capacidade de compreender aquilo que Deus tinha dado, aquilo que Deus tinha revelado. Porque revelar não significa dizer que o homem ia entender, certo? Então, revelação era quando Deus trazia o conhecimento do homem, algo a qual ele não conhecia. Iluminação era a capacidade que Deus dava para que esse homem entendesse aquilo que Deus tinha revelado. E aí entra a terceira característica, que é a inspiração. É onde Deus atuou para que esses homens não cometessem erros durante o processo de registro daquilo que lhe havia sido revelado, certo? Então Deus revelou, Deus deu a ele a capacidade de entender através da iluminação, e Deus atuou no processo do registro daquilo que eles tinham recebido por revelação, para que eles não cometessem erros enquanto estivessem registrando. Dessa forma você entendeu? Revelação, iluminação e inspiração. Agora, uma dessas características, nós devemos orar e pedir a Deus quando hoje nós lemos a nossa Bíblia. Claro, muita gente pega a Bíblia para ler como se fosse um mero registro histórico de fatos lá do passado. Ok, se a pessoa só quer fazer uma leitura histórica, tudo bem. Agora, nós que somos cristãos queremos entender além daqueles relatos históricos. Nós queremos entender verdades espirituais contidas no texto. Então, o que nós fazemos? Quando formos ler a Bíblia, quando formos estudar a Bíblia, quando formos pregar, preparar um estudo ou na nossa leitura devocional, devemos orar e pedir ao Senhor que Ele nos ilumine a nossa mente, a fim de que nós possamos compreender verdades espirituais contidas no texto que foi revelado e, por meio da inspiração, foi registrado, certo? Então, iluminação, nós devemos orar e pedir ao Senhor: Senhor, ilumina a minha mente a fim de que eu possa compreender as verdades espirituais contidas no texto, aquilo que me está oculto, aquilo que está por trás da leitura objetiva, as verdades espirituais, certo? Então, que você reflita, que essa seja uma lição enriquecedora e você reflita nisso.